Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 18 a 35. Jesus e João Batista. Os discípulos de João Batista, né? Contaram-lhe todas essas coisas, as que aconteceram nos textos anteriores. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Olha que estranho, gente. João Batista foi quem abriu o caminho para Jesus. Ele anunciou Jesus. E aqui ele está mandando perguntar se Jesus é o Messias. Veja só. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, olha só, eles vieram conversar com Jesus para saber quem Jesus era. E naquele momento ele estava operando grandes sinais e milagres, né? Curando doenças, expulsando demônios, fazendo cegos enxergarem. 22. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram. Isso aqui, gente, vale pra gente hoje. É por isso que a pessoa, quando ela se converte, ela só fala disso. Porque o nosso coração é assim, a gente vê o que Jesus faz e a gente quer anunciar, a gente quer que todo mundo saiba. E ouviram: os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados. Ó, notinha de rodapé, letra B. Vamos ver lá o que está dizendo a notinha de rodapé? Sempre consulte a notinha de rodapé, ela traz informações preciosas. Ó, o que ele está dizendo. B. O termo grego, a língua original que foi escrito esse texto, foi em grego. Não se refere somente à lepra, mas também a diversas doenças de pele. Então, o termo se refere a várias doenças de pele e na tradução está como lepra. Então, voltando aqui no texto, né? Leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Gente, olha a lista de milagre que Jesus desenrolou aqui. Coisas muito poderosas, muito sobrenaturais, que só Deus pode fazer, ressuscitar a pessoa dos mortos. E aí, olha o que ele complementa. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. É o que ele está dizendo. Eu estou fazendo tudo isso e bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandaliza por causa dos meus milagres. Quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto de ir estudando e anotando. Então, antes de continuar o texto, eu vou fazer uma anotação sobre esse versículo aqui que me chamou a atenção hoje. E a Bíblia, gente, é assim mesmo, tá? Cada vez que você lê, Deus vai te dar uma revelação nova. Então, sempre anote, que da próxima vez ele pode te entregar outra coisa a respeito do texto. Anotei aqui, o que eu entendo desse versículo 23, né? Feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando Jesus opera, não devemos duvidar ou questionar, que é o que estava acontecendo ali. Deus faz o que quiser e ele pode tudo. Ou seja, Jesus está falando, por que Jesus usa o termo escandaliza? Porque às vezes a gente quer colocar Jesus numa caixinha. Você já viu alguém determinando? Ah, Deus faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não sei o quê. Deus é Deus. Deus é criador. Nós somos criatura. Ou seja, nós sempre seremos menores do que Deus. Então, não tem como a gente dizer o que Deus pode, o que não pode, o que ele faz, o que ele não faz. Nosso papel como fé é não nos escandalizarmos com aquilo que nós vemos. Enquanto eu falava aqui, eu lembrei, tem uma passagem naquele filme Crônicas de Nárnia, né? Do C.S. Lewis. Se eu não me engano, é o 2. Eu acho que é o 2. Que a pequenininha, esqueci o nome dela. São os 4 irmãos, né? A caçulinha.
ela tá procurando a Aslan, enfim, faz tempo que a Aslan não aparece, uma hora a Aslan aparece para ela. E do primeiro livro, né, do primeiro filme, ela já cresceu. Ela era bem pequenininha no primeiro, agora ela já tá uma mocinha, 10, 12 anos. E aí, quando a Aslan aparece para ela diz: Nossa, você parece maior, né, o leão. E aí ele diz para ela: Sempre que você crescer, eu vou parecer ainda maior. O que que isso quer dizer? Que quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente amadurece a nossa fé, maior o Senhor parece para nós. Ele sempre será muito maior do que nós. Então, nós, como criatura, por mais que a gente conheça a Bíblia, estude, tenha anos de vivência com Deus, ele sempre vai parecer muito maior do que nós. Vamos ver a continuação aqui agora, versículo 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Então, os discípulos foram embora e Jesus começou a falar sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Lembra que João Batista ficava no deserto comendo gafanhotos? Que ele dizia que ele era a voz que clama no deserto, batizava lá. Então, eles iam no deserto ver João Batista pregar, né? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O texto nos diz que João Batista vivia de uma maneira muito simples, né? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam a luxo estão nos palácios. Ou seja, vocês foram procurar João Batista no deserto, vocês sabiam que não era um rei que vocês estavam procurando. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Então Jesus está questionando, vocês foram ver o quê? Um homem rico, bonito? Não, vocês foram ver um profeta. E eu digo a vocês que ele é mais do que um profeta. E aí ele vai falar um texto que profetiza sobre João Batista. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à sua frente. Mensageiro, João. À sua frente, Jesus. É o mensageiro que vai à frente do Messias. Essa é uma profecia. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Aqui, ó. Letrinha C, notinha de rodapé. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá facinho. Letra C, Malaquias 3:1. Então, essa profecia está em Malaquias 3. Já falei dessa Bíblia aqui para vocês. Quando eu vou ler os textos de referência, eu sempre leio por ela, para não desmarcar a Bíblia ali. E eu gosto de indicar, porque essa Bíblia é bem legal. King James, ela foi traduzida por uma equipe que o rei James, né, o rei Tiago da Inglaterra, contratou de diversos estudiosos para traduzir pela primeira vez a Bíblia para o inglês diretamente dos textos, nas línguas originais dos textos. Então, essa é a Bíblia King James. A que eu estou usando é a edição de 400 anos de comemoração da King James. Então, ela tem uma linguagem um pouquinho mais fácil, tá? Mas a King James é bem legal. Então, vamos lá em Malaquias 3. Já deixei marcadinho aqui, ó. Malaquias 3. Olha o que ele diz aqui, o título já. Proclamação da vinda do Senhor. Eis que enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. Veja que Jesus sempre cita as Escrituras. Sempre. Quando ele é tentado pelo diabo, quando ele está em debate com os fariseus, os mestres da lei, quando ele está pregando, Jesus sempre volta para as profecias, para aquilo que foi dito, para a lei de Moisés. Por isso que eu sempre digo, o Novo Testamento não anula o Antigo. Isso é uma bobagem. Se alguém te disser algo nesse sentido, é heresia, foge. Não caia nessa, é cilada. Olha a continuação que interessante. E então, de repente, Adom, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, quem é o anjo da aliança? Jesus. A quem vós sejais, virá para o seu. Na King James, eles colocam os termos na palavra original, é muito legal. E depois eles traduzem. Então, virá para seu Heikel, templo. Heikel significa templo, mas eles põem original aqui. Então, se você quiser estudar a origem exata da palavra, ela tá aqui, é bem bacana. E ele certamente vem.
anuncia Yahvé, Senhor dos Exércitos. Então, ele está anunciando a vinda de Jesus. Então, lá no texto, vamos voltar para ele, Jesus está declarando que ele é o Messias e que João Batista é esse mensageiro que Malaquias profetizou. Ó, voltando aqui para Lucas 7, olha que legal o que Jesus vai dizer a respeito de João aqui, ó. Então, aqui a citação que a gente leu, vamos continuar no 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Ou seja, até aqui, até a vinda, até os dias de Jesus na Terra, né? Ninguém era maior do que João, ou seja, nenhum dos profetas antigos. Gente, ele declarar isso, ele está dizendo que João é maior do que Moisés, é maior do que Abraão, é maior do que Elias, é maior do que os grandes profetas. Isso para um judeu era algo assim, quase que ultrajante, tá? E olhem que conta Jesus está colocando João. Mas olha o que vem a seguir. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Na terra, João era o maior. Mas no reino de Deus, o menor é maior. Por quê? O que Jesus sempre fala? Os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores. O que mais servir será o líder, não é? No reino de Deus, as coisas são, entre aspas, invertidas daquilo que a gente tem por conceito na nossa sociedade hoje. E aqui é o que ele está dizendo. Na terra, João é o maior. No reino de Deus, os pequeninos serão maiores que João. Glória a Deus. Glória a Deus. 29. Todo o povo, até os publicanos. Publicanos, lembram quem eram? Os que cobravam impostos. Publicano era o judeu que cobrava imposto dos judeus para dar para os romanos. Ele era o traidor, né? Ele era odiado pelos judeus. Todo o povo, até os traidores, né, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Contar uma coisa. Isso aqui que aconteceu com eles, deles reconhecerem que o caminho de Deus era justo, só é possível através de Deus. Nós, na nossa carne, não temos condição de fazer isso aqui. Quem nos convence é o Espírito Santo, tá? Isso está na Bíblia. Por isso que a gente lança a semente, a gente prega a palavra, a gente lança, mas quem convence, quem faz as pessoas reconhecerem é Jesus e o Espírito Santo no tempo deles. Não somos nós que cuidamos disso. Mas os fariseus, então olha que legal o contraponto. Os publicanos, que eram os odiados, os tidos como traidores, pecadores, repugnantes, entenderam. Mas o fariseu, que era o especialista, e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então, olha aqui, a escória da sociedade, até a escória da sociedade, entendeu o que Jesus estava falando e se deixou ser batizado por João. Mas os sábios, estudiosos, os religiosos não entenderam nada. É muito importante a gente entender o seguinte, tá? Isso que a gente faz aqui, de estudar a palavra, é fundamental. A Bíblia mesmo trata a palavra de Deus como pão. O que é o pão? É aquilo que te alimenta, é aquilo que te sustenta e é diário. Você come pão agora, daqui 5 horas você está com fome, você precisa comer novamente. Assim é a palavra de Deus. Agora, a vida com Deus ela é de leitura bíblica com oração. Você precisa dessa soma. Se você só tem a leitura, se você só entra aqui no meu canal, assiste os vídeos e não tem uma vida de oração, você vai perder a parte de ter intimidade com Deus, de ter experiências com Deus. E quando isso acontece, quando a gente fica apegado somente à letra, a gente vira essas pessoas aqui, ó. Conhece muito da lei, mas não conhece nada sobre misericórdia. Não entende nada sobre aquilo que o Espírito Santo está trazendo e derramando sobre a terra. Então, não fique somente na letra. Não queira conhecer e entender Deus pela sua razão, pelo estudo, pela teologia. Isso aqui é muito importante, mas são complementares.
a leitura bíblica e uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, de experiências com Deus, de ouvir Deus falar com você, de pedir alguma coisa em oração e ser atendido, a letra vai te matar. Que é o que acontece aqui com os fariseus. Conheciam tanto e foram incapazes de reconhecer o mensageiro que já estava na profecia e, pior, o Messias, que era Jesus. Continuando, versículo 31. Aqui posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus. Com quem se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Aqui Jesus está dando um exemplo, ele está falando uma metáfora. Ele está comparando os homens da geração deles, né, a crianças que ficam brincando na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe. Aqui é só uma questão de tradução, não preciso olhar lá. Não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui? Essa comparação que ele faz com as crianças, vamos imaginar as crianças brincando na rua. Eu vi uma explicação do Douglas Gonçalves dizendo o seguinte, que as crianças nessa época, o que juntava a gente, o que movimentava a sociedade? Festa e velório. E aí o que o Douglas diz? Que as crianças repetem o comportamento dos adultos. Então, qual é a brincadeira das crianças? Brincar de festa ou brincar de velório. Então, o que Jesus está falando aqui? Que as crianças que estão na rua, metade quer brincar de festa, tocar flauta e dançar, e a outra metade quer brincar de enterro, cantar lamento e chorar. E aí eles não entram num acordo, porque cada um quer fazer uma coisa. Seria isso. E aí, por isso que ele vem aqui. Vocês são como as crianças. Cada uma quer brincar de uma coisa e não chega a conclusão nenhuma. Aqui, mesma coisa. Veio João. Ele jejua, não bebe, mora no deserto. E aí, o que vocês falam? Ele é endemoniado. Os líderes, né? Aí vem o Filho do Homem. O que Jesus faz? Come, bebe. E aí, o que vocês dizem? Ah, ele é comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, para vocês não existe perfil, ninguém é de Deus. O que é separado é porque é separado, é endemoniado. O que se mistura é endemoniado porque se mistura. Ou seja, ninguém tá bom, ninguém serve e vocês não aceitam ninguém. O que eu falei? A lei, excesso de lei, transforma esse tipo de gente que não crê em nada. Aí olha como ele conclui. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou seja, quem acompanha Jesus, João Batista, quem segue, está vendo, está aprendendo, está comprovando a sabedoria. Querido, querida, eu quero te exortar, te convidar no dia de hoje a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Quero te desafiar e me desafiar a gente ler a palavra todo dia e ter um tempo de oração. Uma coisa não anula a outra. É como perguntar para uma ave com qual asa ela prefere voar, esquerda ou a direita. Ela precisa das duas. O cristão só existe com uma vida de estudo bíblico e oração, leitura da palavra e intercessão, todo dia. Então eu quero te convidar, na hora que você sair desse vídeo, não fique somente no texto. Vá ter o seu momento de comunhão, ajoelhado aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe.